Bom, vamos lá para mais uma live. Hoje com o Guilherme Viana, filólogo, educador, faixa preta de judô do projeto Budô. Deixa eu chamá-lo para não perdermos tempo. Cadê? Não está aqui. Cadê ele? Gente, vocês estão me ouvindo aí? Eu sempre pergunto isso porque eu nunca sei. Tá tudo certo aí? Lari, Marcos, tudo certo? Som, vídeo? E cadê o Viana que não aparece aqui para mim? Ele não sabe entrar aqui, eu acho. Vamos encontrá-lo. Ótimo, tá me ouvindo? Ótimo. Cadê o Guilherme que não entra? Cadê? Bom, vamos esperar, né? Acho que ele tá muito emocionado, não consegue entrar aqui. Cadê este Guilherme que não aparece pra mim aqui? Eu já procurei, acho que agora apareceu. Aqui. Pronto. E o convite. A galera vai entrando. E o Guilherme, pronto. Deu certo. Pô, quando estava emocionado, Gui? Ah, nossa, meu, essas coisas de tecnologia aí, né? Atrapalha, né? Old Ai, school. ai, Tudo ai. certo? Tudo certo, tudo legal. Me ouvindo bem aí, tá tranquilo? Fazendo quarentenando, né? Sim. Cuidando Sim. aí de, da gente e também, na medida do possível, aí dos outros. Semana que vem já sai, parece a proposta, né, de volta às aulas, né, aqui em São Paulo. Semana que vem parece que vai ser anunciado já essa retomada, como é que vai ser, né? É, é, o... enfim, acho que a gente pode, mais para frente, né, falar, mas eu, como atuo mais ali na frente das escolas particulares, as escolas particulares, elas têm algumas fazendo uma pressão complicada, Sim. bem, É, eu sei. bem Eu ruim, também. É, é, é. Também estou bem dentro de ruim, uma grande, né? que Sim. aí, enfim, tá colocando muita gente da educação numa posição que não precisaria estar, né? Não É, e precisaria. tem um detalhe muito tenebroso que é o seguinte, né? As escolas particulares, bem ou mal, elas têm estrutura para ir voltando, né? Para separar, porque tem espaço, tem infraestrutura para cuidar, e as públicas, né? Como é que vai ser com as públicas que não tem material, não tem ninguém habilitado, não tem espaço às vezes, né? Vai ser uma questão muito importante, né? Não, definitivamente, É. definitivamente. Mas vamos falando aí Bom, vamos sobre lá. tudo isso. É, vamos ver. É, a gente vai ter que, assim, como aconteceu com o Rafael e com o Marcos, certamente vai dar vontade de fazer 2, 3 horas, mas só tem 1 hora, que é o limite do Instagram. E Sim, você gosta de falar, eu também, né? A gente tem que se policiar para conseguir dar conta é verdade. de tudo. Bom, mas antes de qualquer coisa, o pessoal está entrando, depois conseguir salvar 3, acho que consigo também salvar esse para depois ficar lá para a eternidade, para nossa vergonha. Legal. Então, antes, melhor do que eu contar, Gui, como eu estou fazendo com todo mundo, né? O início do bate-papo praticamente padrão, as perguntas Tá, são as mesmas, se apresenta, né? Fala quem é você, o que que você faz, aí a gente começa de fato com os questionamentos. tá bom. Não, ó, o Marcos já colocando aí. Se você ficar lendo ali, cara, você não vai ter sossego e paz. Não, vamos lá, vamos lá. Eu sou educador, né? Acho que desde a da escola eu acho que eu sabia disso. Sempre querendo, querendo ajudar meus colegas, enfim. Isso eu acho que a transição, né? Quando o pessoal fala assim, buscar uma profissão, tal e tudo mais, isso nunca, nunca aconteceu comigo, né? Foi acho que de maneira muito natural acontecendo. E daí eu comecei desde muito cedo, dando aula, primeiro particulares, depois eu sou professor de idiomas, né? E aí acabei entrando em institutos
de idiomas, e dali, universidade, na PUC, e né, foi. Né, simplesmente foi acontecendo. Mas é isso, né? Acho que a educação ela não se resume a isso, né? Eu sempre atuei junto a movimentos sociais desde muito cedo, desde os meus 14, fazendo militâncias necessárias, né? Trazendo as discussões, vivenciando as discussões com o povo na rua. E aí você vai vendo, né? É aí que você realmente vai aprendendo, né? Uma passagem muito forte minha na educação foi assim que eu entrei eu fiz cursinho no cursinho da Poli, aqui na Lapa, né? Sempre residi por aqui e depois de fazer cursinho, junto com uma galera de lá que eu conheci, a gente falou, bom, quando a gente entrar, vamos tentar devolver de alguma maneira, né? Porque, enfim, né? Muita gente que precisa ter acesso a coisas de qualidade. E aí, entrei na PUC, algumas pessoas, muitas foram para universidades públicas. Eu passei na Unesp, mas sou pai, sou pai de um pequeno gigante homem de 18 anos, então já era pai, fui pai muito cedo, fui pai com 15 anos, 10 meses, né, quase 16, e aí esse momento pesou, né? Eu tinha passado na Claro. Unesp, em Ribeirão Preto, ia ficar longe, e Sim. não conseguia me ver nessa realidade. A PUC, né, com belíssimo currículo, proposta, história. Sim, sim. Eu falei, bom, vamos por aqui mesmo, e é isso. E estou falando isso por quê? Porque ali eu reencontrei um desses meus amigos que a gente foi Grêmio no cursinho, e ele chegou e falou, eu tô com um cursinho popular lá em Ermelino Matarazzo, que eu sou de lá, tal, e tudo mais. E aí, vamos? Aí eu falei, vamos embora, né? É a promessa e dívida, né? Sim. E isso... Mas você sabe uma coisa muito interessante, né, dessa noção, e eu também senti isso na pele, né, eu também dei aula em sala de aula, né, antes de ficar 100% com o judô, e eu fiz colégio, médio, o fundamental e universidade pública, né, e eu sempre tive essa noção de que, de fato, eu preciso devolver de alguma maneira, né, porque a gente, de alguma maneira, utilizou isso, né, no meu caso, ainda pior, né, porque eu tive o investimento do Estado, né, e uma das coisas que eu queria fazer de fato era devolver, pelo menos para a escola que eu estudei, no ensino médio e no fundamental, dar aula, né? Porque justamente devolver isso, né, para a sociedade que me bancou de alguma maneira, né? E infelizmente a gente não tem, as pessoas não pensam assim, né, da questão pública, né? Aproveita do público, mas na hora de devolver não tem devolução nenhuma, né? É só sugar, né? Terrível isso. E acho que assim, enfim, misturando um pouquinho as pautas, né, do que a gente vai conversando, mas já colocando aí uma pitada do judô, né, é uma coisa que a gente sempre falou, né, sempre falou especialmente ali no Budô, né, é isso, né, você vai se alimentando do judô, o judô te traz um monte de coisa, você leva isso para um monte de coisa na vida, e aí você chega lá na faixa preta, né, e aí na faixa preta o que você faz, né? E não somente lá, né, no Budô, de fato a gente já começa isso muito antes, mas é um marco, né? É um marco que Sim, isso daí devia ser para todo mundo, que é o momento sim, do pessoal começar a devolver, começar a trazer, porque sim, não por peso, não, é simplesmente um movimento natural sim, de ir e vir, né? Uma coisa sim, quase de sim. alquimia, uma Sim. troca. Mesmo porque E é aquilo que a gente fala lá dentro, né? Assim, você recebeu, né? E teve alguém lá que ficou, teve a questão de te ajudar e tudo mais. É natural você fazer esse mesmo movimento para os que estão entrando, né? Quer dizer, você vê, isso é uma coisa interessante, que, né, que no judô, teoricamente, funciona bem. Eu vou fazer vários paralelos com isso. E a gente perdeu isso, né, no meio da sociedade, né? Incrível como
como ficou restrito, né, a um grupo de judô com boa formação, essa troca, né, ao passo que na rua perdeu-se completamente, né? É, é, eu acho que a gente pega, acho que fica muito claro quando a gente pensa qual a importância que se dá à educação, né? Sim, Então, eu acho que por aí a gente já tem um parâmetro para as sim, coisas. Porque fico pensando que é isso, né? Como eu estava falando ali, retomando, acho que a gente vai nesse indo e sim, voltando, sim. mas ali do cursinho popular, eu lembro de ter chegado em Ermelino Matarazzo, eu já dava aula, dava 10 horas de aula por dia, todos os dias da semana, né, de segunda a sexta. Trabalhava no sábado também dando aula, fazia faculdade à noite. E as aulas do cursinho eram o Menino Matarazzo, começavam às 10 da manhã, pegavam o dia todo, né, até 6 da tarde. E eu lembro do primeiro dia de entrar lá, né, eu estava com 19 anos, entrar numa sala de aula, uma sala de aula que tinha carteiras para 50 pessoas. Nunca vou esquecer, tinha 68 pessoas dentro da sala de aula. Sim, parecia uma palestra, né? Gente de pé e tudo mais. E nem foi isso que me chamou mais atenção. A minha escola, de fato, né, como educador, ela começou ali, porque eu olhei para o lado, né? Então eu entrei, na minha esquerda estava todo mundo, e na minha direita, onde supostamente estaria a lousa, Uhum. a lousa estava pela metade, né? Ela estava arrancada, né? E aí eu olhei e, enfim, né? Quem me conhece, sou um cara com algum jogo de cintura, então eu fiz alguma brincadeira ali e tal, né? Eu falei, pô, alguém guardou a lousa aí no bolso? E aí uma menina respondeu prontamente, falou assim, não, professor, é assim, É a nossa sabe? realidade. É, com essa tranquilidade ela falou isso, sabe? E ali deu um... Falei, bom, agora é para valer, né? E E, mais do que enfim, nunca, esses precisam de mim, né? exato, exato. Assim, e aí, meu, aí é Freire na veia, Sim, Bell sim. Por Hooks favor, né? na veia, sabe? Putz, Isa Floresta, tanta gente gigantesca assim que veio antes que você vai olhar e você vai ver que, meu, ali tem muito mais para te ensinar, né? Então, Ah, o que sem que você dúvida. tem que fazer? O que que você tem que fazer é descer, né, Sim, da sim. soberba. Então, eu vou abordar muito esse tema também, né? Porque a gente tem um movimento muito parecido, inclusive pessoal, né? Eu também dei aula no ensino médio, público também. Eu, com 19 anos, mesma coisa que você. Eu era mais novo que os meus alunos na sala de aula. É, muito maluco. E justamente isso que, eu não sei, pelo menos a relação que eu tenho de aula, e aí fazendo sempre paralelo com o judô, a sala de aula parece que historicamente, né, existem várias e várias teorias, eu tenho as minhas, claro, na universidade a gente debate isso, ela perdeu essa magia, né, que o tatame ainda mantém, né? Incrível como essa questão da, por exemplo, você, independente da idade, no judô, você é por conhecimento, e pelo conhecimento você amalgama todo um grupo. E na São se perdeu isso, né? Parece que essa questão o respeito pelo conhecimento ficou para trás, né? Porque não tem mais perdeu-se completamente essa ligação, né, entre professor e aluno, que no tatame a gente tem, né? É incrível isso, como é muito perceptível no dia a dia de sala de aula, né? É, como eu também já dei aula no teste, eu vou só fazer um comentário. Teve uma determinada altura da minha vida que o meu filho estava no colégio e aí ele comentou com os amigos, tal, porque meu pai dá aula de inglês. Aí tá, meu pai dá aula de espanhol, meu pai dá aula de judô, tal. Aí teve um amigo dele que falou assim, você tá de brincadeira, né? Você, você vai falar que seu pai também voa, né? É um astronauta.
Não, mas falando isso porque, resgatando o judô, né, chegou um momento em que enfim, né, alcancei a qualidade de Ryudanshi, né, e aí fui começar a aprender, né, o que era judô. E aí, quando a gente começa a aprender, é quando a gente começa a tentar ensinar. Exato, exatamente. Aí que as coisas realmente mudam, né? Porque uma É, coisa é sim, o você olhar é saber outro. fazer, outra coisa é Sim, você sim, saber sim. ensinar a fazer, né? Saber Eu acho que ensinar e mais detalhes, né? Fazer a pessoa gostar do que está ensinando, né? Que é um outro desafio, né? É, são vários, né? e fazer sentido para ela, né? Exato, Porque exato. uma coisa é como faz sentido para você, agora você achar como faz sentido É. para ela Então, é importante. justamente com esse ponto, Gui, que eu vejo também uma outra característica, que a gente, não sei, a impressão que me dá, que me deu, inclusive, em sala de aula, é que muitos professores perderam justamente a linguagem, né? Então, o acesso ficou muito distante, né? E como no judô a gente tem o contato, né? É mais palpável essa ligação, parece que ainda se mantém, mas na sala de aula eu sinto que a linguagem ficou muito distante, né? O aluno não se vê representado, parece não ser. E também, claro, né? Tem a vontade de dar aula, a vontade de estar lá para aprender, mas, grosso modo, essa ligação, que é fundamental na educação, parece que é a maior dificuldade, né, da sala de aula, né? Perdeu-se isso. E perdeu-se por uma razão simples. Quando eu falo simples, é porque ela não é, né, de grandes ramificações, É mas que detectável, né? ela é, mas que ela é essencial, que é o seguinte: políticas públicas, né? É, Você sim, políticas públicas e políticas privadas também para as escolas particulares, mas assim que sejam comprometidas de fato com uma educação, né? sim, É isso, essencialmente é isso. A professora e o professor são a ponta da lança, né? sim, Então, sim, sim. ali o vai fazer o diferencial como eu falo, né? Assim, você vai pegar, uma pessoa vai ter mais didática, menos didática, tal, porque vem dela, porque vem dela. Claro. Agora, se nós tivéssemos políticas que realmente colocam ali, vamos pegar, né? Você começa por um limiar muito claro, que é você deixar de maneira muito visível e palpável para as profissionais, e aí vale se ressaltar, né? São as mulheres, que são a nossa maioria. Então, Sim, para as profissionais e para os profissionais da educação, deixar para eles, já de pronto, um piso salarial que seja digno, condições de trabalho que sejam dignas, né? sim, sim. Não, os resultados, né? Ainda bem, né, que você acertadamente tá tendo essa iniciativa, e não somente você, mas, né, nós do Budô conversamos e buscar uma conversa com pessoas de diversas áreas, né? E aí já passou aqui antes da nossa, agora, já passou gente da área da saúde. Sim, Outra, a mesma realidade, você não tem milagre, entendeu? sim, sim, Não sim, é, não é marketing. sim, Trabalho com gente com seriedade, é com tempo, é com esforço, é com paciência. sim. Não tem, E aí você não vê. tem muito segredo. E é tão chocante isso, né? Para não dizer que a gente chegou no máximo do absurdo. Você vê o ministro da Educação que ele falou há 2 dias, né? Que ele não Exato, quer ver o dinheiro dele gasto com sociólogo, antropólogo e filósofo. Quer dizer, aí exatamente. você vê o nível que nós estamos como educação no país, né? Um ministro da Educação desfazendo dessas profissões, né? Como se fossem melhores ou piores. Quer dizer, isso é o reflexo claro, né? Do que a gente está. E aí fica muito evidente, né? Qual que é Sim. a proposta de um governo que não tem proposta, né? Um Sim. A governo que proposta é, a proposta é não ter proposta, né? exato, que não coloca nada, né? Não Sim. põe, não elabora. Sim. Fica numa contra-agenda, fica colocando lá, respondendo coisas. E aí, o que acontece com isso? O que acontece com isso? Que
é para além das críticas, né? Quem estiver acompanhando, Sim. é para além das críticas, quem tiver a sua posição ou não. A questão falando dos profissionais, falando das pessoas, falando das famílias e falando Sim. das nossas alunas e dos nossos alunos. É, é vida, é vida Sim. que vai para o ralo, né? É Sim, não, vida sem que vai para dúvida. o ralo. Porque o que acontece? Quando você tem, eu retomo aqui o que eu estava falando lá daquele momento do cursinho. Quando eu cheguei lá, por que o cursinho acontecia na escola pública ali de domingo e tal? Por conta de um programa da Escola da Família. A Uhum. escola estava aberta, a Sim, comunidade tomava aquele espaço, entendeu? Podemos falar sobre N falhas? Podemos, vamos debater. claro. Agora, existe um programa, né? Qual que é Sim. o programa que nós temos? Por que as escolas elas não são mais vistas pelas suas comunidades como um espaço delas, né? Próprio, né? Ali, É, sim. exatamente. Ali o pessoal, eu eu vivenciei tardes inúmeras de ficar lá para além do horário e ter aluno e aluno meu olhando no meu rosto e eu falando, ô, ô moço, vão para casa e tal? Ah, não, porque não tem ninguém em casa, ou não vai ter comida tal, então eu prefiro Uhum. ficar aqui jogando um ping-pong, jogando uma bola, conversando, lendo um livro, Sim, entendeu? sim, Então, é daí que eu venho falar, né? Um ministro, e mais, um ministério, né? Porque assim, para além do que ele, né, ah, esteve falando até então, tem o ministério que, por exemplo, agora, né, o Bolsonaro praticamente colocou já a cabeça do Weintraub como uma troca com sim, o STF e tal e tudo mais. sim, sim, Então, sim. assim, para além desse cara que ele desperta as piores coisas possíveis, né? Quando a gente fala de educação, e aí vamos aqui pensar que é como o Educação. Paulo Freire disse, a educação ela não muda as coisas, a educação muda as pessoas e as Sim, pessoas mudam as coisas, né? sim, Então é daí que a gente tem que pensar que o foco é nas pessoas. Uma pessoa que é escolhida para representar o Ministério da Educação, essa pessoa ela tem que saber lidar com pessoa. Esse pois cara, é. obviamente, não sabe. Esse Sim, ministério, obviamente, não sabe. Ou melhor, sabe, mas quer lidar com pessoas que não querem lidar com outras. Que não sim, querem sim. fazer o que a educação quer fazer e precisa fazer, que é debater. Debater. A gente só cresce. Debater é um problema. Mas como é que você vai debater se o próprio debatedor sabe da própria insignificância e não tem nenhum tipo de argumento? É claro que não vai haver debate, nenhuma possibilidade, né? Nem com os dele, nem com os Exato. dele, né? Então, esse é o nível que a gente chegou e é o máximo, acho que a gente nunca na história, acho, com certeza, né? Nunca na história tivemos algo tão, assim, bizarro nas pastas, né, relacionadas de falta de noção, de nenhuma habilidade, nenhuma política, educacional, zero, né? Chegamos no limite extremo, né, da mediocridade, do sentido pejorativo mesmo, do nível, né, dos nossos dirigentes, né, seja eles quais forem, né, porque são todos, né, não tem nada ali que você tire, nada, não tem nada, nenhuma especialidade, nada. A gente tem até um mestrado bíblico, né, lembra do mestrado bíblico? É isso. Ela, a dona É, Damares disse que ela era mestra, mas exatamente. cadê? Não, meu mestrado é bíblico. É. Então tá, né? Então tá bom. Podemos ter vários assim, né? Mestrados bíblicos, sei lá, do Alcorão. E se ainda fosse, né, porque se ainda nós estivéssemos falando de uma ala Sim, das instituições religiosas, de muita sim, competência, de muita sim, exato. leitura, de muita ação, né? Isso é uma Credibilidade, coisa. sim, Isso é uma exato. coisa. Agora, Sim. é isso, né? Não estamos falando. E aí é Não, onde a gente onde a gente cai no vão do maior perigo, que é o completo descaso com o bem-estar,
das Sim. pessoas. É o completo descaso. Porque Total. você não Claro. tá. É assim, uma coisa, e aí eu acho que eu vou entrar numa coisa que é muito do judô. E, enfim, né? Sempre o meu caminho foi dentro dos tatames, foi contigo. E foi mudando, né? A gente começou Sim, ali, eu claro. tinha 14 e tal e tudo mais, e enfim, a gente segue. Mas de ter uma coisa muito clara que é se você não sabe, se você não tem aquele conteúdo, se estuda, 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 vai atrás, entendeu? Não tem problema algum, não tem problema algum. Nenhum. Mas primeiro, Sim. vamos falar aqui, ó, não sei, tudo Uhum. bem, ninguém precisa ser conhecedor, e vamos Sim. atrás, vamos estudar, né? E ter a tranquilidade, a escuta com as pessoas para isso. O problema é que a gente não vê isso, não vê isso e não Sim. vê isso na mão, né? Não vê isso, perdão, nas pessoas que têm nas mãos a vida de milhões. Sim, sim, E sim. isso É. é completamente preocupante, Ah, é. até desesperador, né? O maior exemplo é o que está passando agora, né? Você vê, tratam números de mortes como, ah, não, tudo bem, vamos esconder número, quer dizer, olha o ponto que a gente chegou, né? Quer dizer, você viu lá no Rio outro dia lá o cara querendo tirar o manifesto das cruzes no Copacabana, os caras, eles não estão nem um pouco preocupados, né? Esse tipo de gente não tem a menor empatia, né, pela outra, é uma coisa inacreditável. E assim, uma coisa que eu fiquei muito falando, a minha maior preocupação com esse processo político que esse último aconteceu agora, mais do que aquele louco ganhar, é o discurso vencer de alguma maneira, né? E porque Sim. ele reverbera, né? As pessoas parece que muitas que estavam caladas, até com vergonha própria, porque é claro que é vergonhoso, ganharam o potencial, né? Porque tem um representante máximo. Então, o discurso vencer, nesse sentido, não que a maioria tenha esse discurso, mas o discurso apareceu, né? Muito forte e é muito duro, né? É muito duro. É, e essa é uma coisa que aí você, né, historiador, vai, vai saber aí ainda com mais categoria, né, com mais excelência, que é o seguinte, a história ela é feita de narrativas, né? A Sim, história ela é feita de narrativas. E aí, quando nós temos minorias, e quando a gente fala minorias, eu acho que é muito importante, né? Como tantas belas representatividades estão falando, minorias nos espaços de poder, né? sim, As mulheres são a maioria, por exemplo, na educação, certo? total. Né? E na Se sociedade em você, geral, né? é assim, vamos pegar as pessoas negras, nós temos uma população que ela é majoritariamente negra, entendeu? Sim, Então, o que nós estamos falando, quando a gente fala minoria, só para, né, para deixar as cartas na mesa, as minorias nos espaços de poder, né? sim, Por que que no ministério, pega-se a foto do ministério que se tinha numa gestão e, para quem me conhece, eu tenho todas as críticas possíveis e imagináveis à gestão do PT, mas você pega a representatividade do Ministério durante a gestão Dilma, você pega a mudança para a gestão, né? Temer. é, Enfim, é uma coisa que assim, não, é só você não precisa perguntar, é só abrir o sim, ouvido, né? Abrir o ouvido e escutar pessoas que são vítima do racismo, pessoas que são vítima do machismo, pessoas que são vítimas de homofobia, de transfobia e de tantas outras. Essas pessoas, por que que elas se sentem tão incomodadas, tão mal, só de estar em um lugar? Né? E aí, vem as pessoas e falam aquela máxima, ah, não, mas é da sua cabeça, ninguém está falando nada, ninguém está fazendo nada. Aquele lugar não tem, antes não tem fosse assim, representante, não sim, aspira a pessoa, né?
Não, Eu mas tive um... é tão grotesco, Gui, é tão grotesco isso nesse momento, e não tem jeito de não citar isso, né? Porque um assunto puxa o outro, que você vê onde tem um representante, entre aspas, da cor, aquele presidente da Fundação Palmares, olha o que o cara representa, né? Quer dizer, então, conseguiram achar, né, uma pessoa como aquela, né? Aí você tem a imagem, mas olha o que ele pensa, olha o que ele replica, quer dizer. Então, e não tem nem como você falar sobre isso sem ficar indignado, é impossível, né? É, De novo, ele foi mantido no cargo, né? O STJ deixou ele lá, quer dizer. né, E aí vale, seria um representante, né? Seria, né? sim, Sei lá. sim. Mas Porque aí vale a gente falar sobre representatividade, né? é Vale a gente fundamental, né? pensar o que é isso. Não É, é simplesmente a imagem. Como, por exemplo, né, o presidente da Fundação Palmares é, é uma pessoa que também sofre, atravessa por ele o racismo. sim, Ele tem pele preta, claro, entendeu? Ele sofre também. sim, A questão ela é mais profundo, né? E sim. aí a gente volta ao início e ao caminho, né, que eu sempre sigo, que é o da educação, porque o da educação é o da leitura, é o do aprendizado E o do também, né? diferente, né, meu? O convívio do diferente, isso não existe preço, né? É sensacional, né? O debate dos opostos. Isso é educação, né? É incrível como se perdeu, né? Quer dizer, agora mais do que nunca, né? Porque virou uma guerra ideológica maluca, né? Completamente baseada naquele Olavo de Carvalho, que é um louco, né? Um astrólogo falido, que virou filósofo, né? E só aqui que ele é filósofo. E cria-se isso, né? Quer dizer, não tem nem debate mais, mesmo que acontecesse para rolar um debate, mas não existe, né? A educação está falida nesse sentido, né? Com esses representantes você viu o ministro da Educação que falou que ele está lá para lutar contra a ideologia comunista. Então, assim, que você vai esperar de uma coisa dessa? Quer dizer, ele está lá para lutar contra a ideologia comunista. Então, Mas já está na China, né? é a necessidade de um discurso autoritário, né? Total, exato. Precisa criar um inimigo, né? Porque Sim, claro. Sempre não tem funcionou. projeto, Exato. não tem Exato. projeto. Aí Então funciona, né? Funciona. né? Sim, sim, Se sim, sim. alimenta da guerra, do embate, da Claro, busca pelo. claro. É fácil, é muito tranquilo de fazer. Você sempre vai ter o seu nicho que vai te defender e fazer barulho, né? É isso. Sim. Exatamente. É, Por ver que o e tempo passa e aí, pessoas morrem, né? isso, e é esse o ponto, exato. Eu ia falar exatamente isso. A gente teve, enfim, não precisa ser muito leitor para ver todo o movimento, né, de levante que nós temos mundialmente acontecendo, Sim, numa luta ferrenha contra essencialmente o racismo, dos levantes fascistas, né, que sim, nós temos acontecendo em diversos países, no nosso sim, inclusive, sim, e também num mês importantíssimo, né, que é celebrado o, o, todo o conceito do orgulho de pertencimento da comunidade LGBTQIA+. sim, São, são, como eu falei, né, assim, são minorias em representatividades do poder, mas que mostram, né, que tanta gente sofreu com isso por tanto tempo, né? Eu acho que é muito bom a gente falar um pouquinho. Eu sei que a gente, enfim, a gente está indo, é. mas falar um Não se preocupe. pouquinho dessa questão do pessoal que tem rolado muito, né? Essa questão do mimimi. Eu não posso fazer brincadeira mais com nada, eu não posso. é, Na verdade, nunca pôde. Na Sim, verdade, nunca sim, pôde, né? É que a sim, questão é que agora as pessoas os movimentos estão mais construídos. Então o pessoal está sim, acreditando na voz, né? claro. Essas coisas Sim. sempre Engraçado, machucaram. isso é uma questão interessante, porque é o tipo de discurso que mostra, inclusive, como a pessoa não quer evoluir, né?
Porque, quer dizer, mas sempre foi errado. Agora que a gente sabe, vamos dizer assim, vamos dizer que ninguém sabia, tá? Agora se sabe, vamos manter errado? Qual que é o sentido disso, né? Eu não consigo de verdade conceber. Mas antes, tá bom, agora pensa, sabe? Entendeu? Fez sentido? Então pratique. Não é difícil, né? Não é difícil. Mas parece que quer se amarrar, sabe? É uma coisa, não dá para entender, né? Qual que é? E é isso, né? Você vê, e aí é totalmente do judô, né? Da questão da evolução, né? Você vai parar de evoluir, então? Sabe? Você vai, acabou, aqui já é meu. Então assume. Eu não tenho mais condição, porque não é possível a pessoa falar isso. Não, mas antes não era. Antes doía igual, antes machucava igual. Agora você sabe que é. Então, vai continuar? Não dá para entender, né? Qual que é a dificuldade, né, do ser humano? Pô, sabe? Desculpa, entendi, faz sentido. E com coisas que às vezes, de fato, não tem. A pessoa não tem maldade, com palavras, né? Denegrir. Sabe assim? Denegrir é um exemplo bom, né? Sim. É uma palavra absolutamente machista, né? Que quando criança, você aprende, você não tem nenhuma ideia que vem com esse ranço, né? Desse racismo implícito na palavra. Explícito, na verdade, né? Então, tá bom. Então você falava isso, você escrevia isso, você aprendeu. Qual que é o problema de falar, não falo mais isso, que eu sei que é errado? Qual a dificuldade, né? Eu não consigo conceber, sabe? Por que não, né? Então, é exatamente isso, né? Eu acho que é daí que se apresenta um dos grandes problemas das pessoas se distanciarem do caminho da educação. E só para fazer uma ressalva importante, quando eu falo da educação, a educação é isso. Ler livros é maravilhoso e isso tem que ser um direito de todas e todos, né? Mas a educação é muito mais. A educação ela se dá no olho a olho. A educação ela se dá no trato das gerações através de histórias, né? A gente aprende assim. Agora, quando eu falo que a gente tem que realmente estar no caminho da educação, é difícil você mudar hábitos. É difícil. É difícil. Você acordou durante todos os dias da sua vida, durante 26 anos, você acordou e você virou para o lado esquerdo da cama e colocou o pé direito no chão. E agora você vai ter que fazer diferente. É difícil. É difícil. Só que a questão quão dispostas as pessoas estão a fazer esse movimento quando elas aprendem que a inércia delas, o não mudar, vem ao custo de vidas de outros. Sim. E isso é algo que precisa ser pensado, né? A gente precisa ter muito mais cuidado. Muito mais cuidado. E não é de um lugar de eu estou numa posição. Não, é pelo contrário. É se colocar, na verdade, no lugar que é o mais verdadeiro. Sozinho a gente não faz nada. A gente tem que fazer pelo coletivo, né? Esse tempo, olha o que, né, essa pandemia joga na cara. Sim, né? sim. Não tem como. Não tem como. A gente precisa um do outro. Não, claro, e você vê, eu até anotei algumas coisas para perguntar, esqueci, quer dizer, não vou fazer, porque a gente foi para um outro lado e ok, eu imaginei que acontecesse isso, mas você falou uma coisa que eu escrevi aqui, inclusive, para perguntar, e é bom que você falou que é justamente o gancho, que é do coletivo, né? Eu tenho, você é um dos, você vê, você é o primeiro desse bate-papo que é aluno desde a faixa branca até a preta no Budô, né? Gente, olha que legal, a gente fez com o Marcos chegou na marrom. Tá há muitos anos, mas chegou na marrom. O Poli também chegou na verde, uma coisa assim. A amarela ainda, você desde a branca até a preta, né? Temos bastante, mas você é o primeiro da live que é da branca até a preta. Então é muito tranquilo, porque a gente teve um convívio de muitos anos, né? Desde pequeno. E uma coisa que eu coloquei aqui, que sempre foi uma característica sua, e aí eu queria entender assim, que você falasse, se tem a ver com o judô, se não tem, é claro que é uma amálgama e uma influência, certamente, mas uma característica sua sempre foi essa questão da preocupação com o coletivo, né? Desde muito novo.
desde muito novo, né? Eu tenho vários e vários, eu poderia falar várias histórias aqui, mas acho que não é ideia, de exemplos, né, que você fez por iniciativa própria dessa questão do coletivo. De onde surgiu, como aconteceu, o que te influenciou, porque até hoje, e que bom, você tem essa preocupação, né? E desde muito novo. Minha mãe. É, não tem muito o que pensar, não. Sim. Minha mãe sempre foi uma pessoa que deixou muito claro para mim e para o meu irmão que, enfim, são máximas que estão cravadas assim, no espírito, né? Escutamos tanto e mais do que escutamos, né? Vimos minha mãe fazendo, ninguém é melhor que ninguém, as coisas têm que ser conquistadas pelo coletivo, pelo grupo, né? Porque muito curioso, né? Essa coisa da meritocracia, né? Que se coloca, você tem que merecer e tal e tudo mais, pá. Minha mãe nunca ela sempre falou, dê o seu máximo, né? Sempre teve isso que casou muito, né? Com o tatame, né? Com os ensinamentos que eu aprendi em cima do tatame. Mas que ela sempre deixou muito claro assim, dê o seu máximo e o seu máximo para que as coisas sejam boas para os outros também. Né? Porque de que vai valer, né? Eu lembro de uma frase dela que, enfim, ecoa na cabeça de tantas vezes, que de que vai valer você estar num lugar cheio de coisas se não tem ninguém, né? É simples, é simples, é verdadeiro, é forte, é o que faz sentido. Então, foi isso, né? Isso, isso é muito forte, muito poderoso, né? Porque é muito característica da civilização ocidental, né? De você, a pessoa busca o máximo de riqueza, busca enriquecer, e aí ele cria uma prisão, né? Com casas com grades, com alarmes, né? Para ficar dentro dela sozinho, quer dizer, no máximo com a esposa e com o filho, quer dizer, nem interage, né? Ao passo que na Ásia é o oposto completo. As pessoas estão sempre juntas, em comunidade. É uma visão maluca, né? Aqui você quer enriquecer para ficar sozinho com a sua riqueza, quer dizer, qual que é o sentido, qual é a graça, né? Justamente isso. E é muito curioso, né? Porque, assim, a América Latina, enfim, ela é condicionada, né? Um processo histórico a uma condição de hiperexploração, né? A gente pode remontar todo um trajeto. Mas o fato é que a gente, por tudo que aconteceu, todos os povos, tudo que se juntou na América Latina, nós temos muito mais a propensão para o coletivo. Muito Sim, mais. deveríamos, né? É que a gente caiu no canto da sereia do capitalismo norte-americano de O juntar modelo as americano, coisas. exato. Né? Exatamente, Mas exatamente. Esse assim, modelo americano ficou impressionante, né? Como abalou e como mudou, né? A nossa tendência de fato natural que seria essa junção, né? Se juntasse, mas de fato esse modelo norte-americano maravilhoso tomou conta, né? Eu falei isso até, acho que eu não sei se foi com o Poli ou com o Marcos, né? Que a gente copiou a pior característica americana, que é esse individualismo, né? É o que tem de pior, a gente conseguiu copiar e piorar isso, né? Então, é uma pena, né? é porque foi o que o projeto deles quis É, vender, né? sim, sim, Infelizmente, nos Estados Unidos, putz, um país gigantesco, né? De muitas nuances também. sim, Eu tive muito ranço, né? Por muito tempo, mas depois fui aprendendo o quanto que, assim, tem coisas maravilhosas, que sim, é claro. cultura Sim, riquíssima. E aí, essa parte não saiu, né? Obviamente, de novo, políticas, né? Então, cinema, você Gui. tem... exato. Cinema. Você Exato. tem, você tem um propósito de venda, né? Sim, E o que não é rentável ou a coisa do coletivo, né? Não claro. é, não é rentável. Então, vamos investir no que é rentável para continuar mantendo muito
na mão de poucos, né? Sim. É cruel, né? Cruel de uma maneira que a gente piorou isso aqui, né? Bom, deixa eu dar umas perguntas rápidas, vamos ver se você consegue Tá bom. responder, para pelo menos Velocidade da luz. manter o que o pessoal falou já. Você tem ideia de, por exemplo, por que você iniciou o judô? Pô, Por que você começou a treinar? definitivamente, amigos. Tá. Tem Amigos treinando. essas. Essa daí, meu, essencialmente dois. O meu irmão de sangue, né, o Vinícius Bustamante, que hoje em dia sempre foi um cara gigantesco, assim, maravilhoso. Quem conhece, enfim, não há limites para ele Sim. como pessoa, né? Hoje em dia mora bem lá, ama lá em Dublin. E ele e um amigaço também que, enfim, a vida acabou distanciando a gente, mas que está sempre no meu coração, que é o Christian Yagi. Então Sim, Yagi. foram dois que me levaram, né? Um dos dois primeiros alunos lá do colégio, inclusive, o Christian e o Vinícius. Exatamente, exatamente. Bacana. Foi isso. E você vê que legal, né? Você vê, o Vini ainda conseguiu, graduou faixa preta, mas o Christian, que você vê, foi um dos seus pilares para entrar, acabou nem conquistando a faixa preta, né? E interrompeu antes e você seguiu, né? Enfim, né? O Christian teve uma trajetória muito difícil, né? Acabou tendo uma tragédia pessoal. Sim, sim. Acho que mudou muita coisa, mas Certeza. Mas, de fato, é assim, o judô, o que me trouxe ao judô foi o que me manteve no judô, né? Amizade. Legal. Sim, E sim. isso é maravilhoso. E acho muito curioso, assim, né? Porque eu fui conhecendo, com o passar dos anos, fui conhecendo pessoas que praticam outras artes marciais, pessoas que praticam lutas, e pessoas, enfim, que são atletas, né, também. E eu sempre fui escutando uma coisa assim, por exemplo, uma pessoa que pratica natação. Porque a minha família da natação não tem nada que dê amigos como a natação. Aí, boxe, aí a família do boxe, tal, não sei o quê. E aí, o que eu pego disso, né, que não é nenhum demérito ao judô de maneira alguma, é que sempre que nós estamos em situações onde a gente passa as dificuldades e a gente olha para o lado e tem aquela pessoa lado a lado, do nosso lado, né, ombro a ombro, Sim. com sangue, com lágrima, com suor, é o que fica. Né? São Sim, as pessoas que a gente leva com a gente. Quem a questão do grupo, né? Quem é dos tatames sabe o quanto que passa de suor, de sangue e de lágrimas, né? Mas o grupo nesse sentido, e assim, a gente tem um grupo muito diferenciado, né? Nós temos um grupo muito grande, muito heterogêneo, né? E que tem uma questão de respeito entre ele sensacional, né? E você vê essa questão de se vocês tiveram uma dificuldade ainda maior, porque vocês cresceram praticamente no judô sem o senpai, né? E isso é uma característica muito interessante do grupo do Budô, porque vocês acabaram entre vocês criando essa unidade para depois uma outra turma vir e ter o exemplo de vocês como senpai. Então essa comunidade que vocês criaram, né, e começou mesmo lá naquele colégio, lá no Mário, com esse grupo, né, de adolescentes, crianças, e aí hoje adultos dando exemplo para os outros, né? Você vê a força do grupo, né? E hoje vocês são exemplos para tanta gente, né, que vai entrando e vai fazendo parte do que já está montado, né? Que vocês fizeram esse trabalho árduo, né? E sensacional, né? Não, e é uma maravilha, né? Porque é muito curioso, porque quando a gente está vivendo o processo, você não faz muita ideia. Você tem noção. Tá vivendo, entendeu? Então, você está lá, tal, e tudo mais, e era isso, né? São pessoas de uma idade próxima que estão passando por N coisas na vida, mas que estão se encontrando constantemente. E que aí chega naquela coisa, né, daquele momento que todo mundo tem, né? Assim, os momentos que tem maior dificuldade, que tem os seus maiores medos, tal. E aí você tem pessoas que te surpreendem, que são pessoas do grupo que são muito diferentes, que você acha que no nosso grupo a gente tem um monte delas,
e Sim, acha ô, que não vai dar certo, e de repente sai um coelho da cartola ali, meu irmão, e faz mágica, né? Porque, enfim, quando a gente tem, e acho que aí é uma manifestação muito clara de muita coisa que a gente falou. Tenho falado com muita gente sobre, enfim, medos, dificuldades, tudo que essa pandemia traz pro individual, né? sim. A esfera individual. E muitas pessoas falando disso, de meio que perdendo a referência, não tendo uma coisa para seguir de fato e tal. E aí eu sempre volto, né, a causas maiores que a gente, né, o coletivo. E o Uhum. Budô, ele é isso. Ele essencialmente ele é isso, né? Ele é um espaço que ele permite pessoas serem mais, né? Sim, sim. Você acha brilho ali, né? Você acha, você chora, tal, tudo mais, fica difícil por vezes, mas você acha uma maneira, né? Porque o grupo E tá tem ali. amparo, né? Unidade, amparo, né? Essa cumplicidade, isso é tão importante e tão fundamental num grupo, né? Antes de eu deixar você falar em 5 minutos, porque Tá, senão vai acabar o tempo, eu quero que você fale 5 minutos. Antes disso, eu vou só dar um exemplo, né, para você, não sei se você lembra, mas para ficar gravado, inclusive, de uma coisa que você fez, que representa bem esse negócio do coletivo. Não sei se você deve lembrar, não sei, mas de qualquer maneira eu vou falar, porque eu não esqueci, nunca vou esquecer. E representa bem essa sua característica. Lá no Colégio Mar de Trindade, a gente já estava lá há muitos anos treinando, dando aula, você não era o mais graduado, né? Porque já tinha gente acima na questão da graduação. E eu lembro de um tempo, de uma virada de ano, que a gente passou de um ano para o outro, e no início do ano seguinte ia começar a aula, e você percebeu, e foi você, não foi ninguém, que eu sei, eu soube, você percebeu que o quadro do professor Jigoro Kano estava muito judiado, que a gente colocava e tirava, colocava e tirava, colocava e tirava. Aí você devia ter, sei lá, seus 13, 12, não sei, anos. Você, por sua iniciativa, você pediu para o grupo todo lá uma vaquinha para juntar lá alguns reais para poder trocar e fazer uma moldura nova para o quadro. E aí eu lembro que começou o ano, você me entregou o quadro lá, você não queria falar, eu fui atrás de descobrir, né? E foi você que fez isso, quer dizer, essa noção do coletivo, quer dizer, é uma coisa que não era para você diretamente, era para o grupo inteiro, nem era para o grupo, era para o nosso espaço, né? E você, com essa consciência da preocupação com o coletivo, foi lá, super novo, pediu lá uma vaquinha, vocês dividiram o dinheiro e fez o quadro, né? E colocou um quadro novo lá para a gente dar aula. Então, só para exemplificar, não sei se você lembrava disso, mas eu lembro. E rapaz, para faz quem não é tempo nem da esse. época, fica gravado. Ai, nossa, eu lembro só de não sentir que não condizia, né? Porque, enfim, material ou não, acho que tem Sim, uma questão que é o nosso Shihan, né? sim, Enfim, sim. acho que temos que fazer, né? Temos que fazer. Acho que eu termino com essa fala aí. Não, foi demais. Você tem, ó, 4 minutos. Eu não vou, a gente vai nem ter tempo para agradecer em nada, porque eu sei que vai Tá bom, demorar. tá Então bom. você tem 4 minutos para falar sobre o seu projeto, né? O seu não, mas o projeto que você faz parte, o Capadócia Sem Fome, que é a Tá. outra iniciativa maravilhosa. E acho que é bom ficar gravado aqui, porque as pessoas vão ver essa live e já tem a oportunidade para divulgar, inclusive, esse que você ajuda a esse trabalho. 4 minutinhos, Gui. Tá bom, legal. Bom, é uma iniciativa que ela se dá no território da Capadócia, né, no extremo ali da Brasilândia, e nasceu de uma iniciativa espontânea, amigos que se juntaram e viram que, bom, a pandemia veio, a situação ela já era horrível, gritante, algo que não tem muito mais aditivo, e ela estava insustentável, né? Pessoas estavam morrendo de fome porque não estava conseguindo chegar comida, não tinham dinheiro, enfim, né? O governo federal não fazendo a parte
que devia ter feito para que o povo pudesse dignamente escolher a vida, né? E não morrer trabalhando. E aí a gente se juntou para essencialmente impedir que pessoas morressem de fome. Conseguimos fazer uma campanha pelo WhatsApp, juntamos uma bela quantia de dinheiro, padronizamos em dinheiro para que todo mundo pudesse receber os mesmos itens e tudo mais. Fizemos uma ação já no território em abril, conseguimos contemplar 50 famílias com cestas básicas. Tem lá no Instagram, a gente convida aqui no Instagram, desculpa, @Capadócia Sem Fome, aí vocês podem ver todos os detalhes para não perder o tempo precioso. Não entendi qual que é o endereço? @Capadócia Sem Fome. Agora entendi. E legal. E aí chegamos lá, ajudamos 50 famílias, conseguimos contemplar mais de 350 pessoas. Voltamos no mês seguinte, em maio, conseguimos dobrar e ajudamos mais incontáveis pessoas. Lá tem os números, tá, gente? Não quero faltar com a verdade, só por isso que eu não estou falando. E agora a gente está partindo para uma terceira, né? E essa é uma iniciativa que ela vai seguir, né? Ela segue aí, pandemia ou não, a gente vai depois conversar como que as coisas se dão, mas, enfim, acho que só coroa muito do que a gente conversou, que se fosse só você tentando ajudar, ou só eu tentando ajudar, não ia dar, né? Então, basicamente, é pelo coletivo que a gente consegue. Ótimo, muito Acho que é bem. isso. Bom, Gui, eu queria, agora com tranquilidade, que não vou sair correndo como outras vezes, queria agradecer o bate-papo, né? Parabenizar você pela pessoa, né, que você está construindo como ser humano, né? Que a gente tem construção aí até fechar os olhos de uma vez por todas, né? Essa ideia, né, de evolução constante, isso eu acho sensacional, é totalmente alinhado com o judô, né? De evoluir, evoluir, evoluir. E o mais importante, né? Assim, eu queria deixar esse recado para você especificamente. Essa questão que a gente trabalha sempre no judô, lá na academia, principalmente, de o judô servir para a sociedade, né? Você é o exemplo disso, né? Com essas ações, desde sempre, você usando a energia para melhorar o ambiente, né? Então, se existe alguma pessoa nesse sentido, do grupo, que representa o judô no seu o movimento mais amplo, que é melhorar o mundo, é o que você faz, né? Nunca se desligou da academia, mesmo sem treinar, né? Sempre esteve presente nos momentos que a gente passou por dificuldade, reconstrução de academia e tudo mais. Você sempre esteve lá, e nesse momento não é nenhuma surpresa, né? Mais um movimento que você faz com seus amigos para melhorar e dar condição mínima para pessoas que você nem conhece, né? Então, se o judô espera alguma coisa de alguém, é isso que ele espera, e parabéns por fazer, né? Entender esse movimento do judô, esse sentido do judô, e propagar isso, né? Como um judoca que você é. Nossa, rapaz, vamos parar, senão eu vou chorar aqui. Não, parei. Obrigado. Eu acho que precisa. E não é de nenhum lugar de falso alguma coisa. Só precisa, né? Então, precisa, a gente tem que fazer. Simples assim. Gui, obrigado. Parabéns de novo. Vou sair agora e encerrar para poder salvar essa live, que vai ser muito assistida, com certeza. Obrigado, Sensei. Obrigado, Gui.